Olá pessoal, eu sou Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou falar sobre a obra Introdução à História dos Partidos Políticos Brasileiros, escrito por Rodrigo Pato Samota, um livro que foi publicado pela editora UFMG de Belo Horizonte, mais especificamente no ano de 1999. E por que o Caderno de Resenhas então resgata a história dos partidos políticos brasileiros, não é? Então, o Caderno de Resenhas quer dar uma contribuição nesse sentido, né, para que a gente organize melhor as ideias sobre os partidos políticos, qual é o seu papel no desenvolvimento da política brasileira, quais as suas ações, não é? E como que historicamente eles foram formados. Então, o livro de Samota nos dá uma contribuição imensa e significativa para o entendimento do que é os partidos políticos hoje no Brasil. Muita gente acha interessante, muita gente acha irrelevante, muitos partidos estão aí diretamente ligados com grandes esquemas de corrupção, que faz com que a população fique cética, não querem participar desse modelo de política, né? Então o caderno vem trazer essa obra importante, né, dentro do contexto político brasileiro, para a gente conseguir contribuir, né, com o desenvolvimento da cidadania, a participação política, tá? E tentando construir assim um país melhor. Esse é um canal que fala sobre livros na forma de resenhas, né? E é dessa forma então que o caderno vem tentar dar a sua contribuição para o desenvolvimento político brasileiro. Então, muito se fala sobre os partidos políticos brasileiros, né? Para alguns, os partidos estão ligados aos grandes esquemas de corrupção que assolam a política brasileira. Para outros, são apenas peças de um jogo, né, de poder. Pois bem, para desanuviar essas concepções nefastas desenvolvidas através da história sobre os partidos políticos, Samota vem dar uma contribuição significativa sobre o tema. Vou um pouco mais longe. Creio que todo aquele que se interessa pela política brasileira deve ler essa obra, tendo em vista que terá uma visão mais geral sobre os partidos políticos, como nasceram, como se desenvolveram, qual a importância do contexto histórico para o crescimento dessas instituições tão importantes para a democracia brasileira. É isso que o leitor irá encontrar no livro, né? A obra começa com o autor indo buscar os primeiros passos dos partidos políticos no Brasil. Vai buscar elementos no período imperial, mais especificamente durante o processo de independência, onde Luzias e Saquaremas se escondiam atrás das concepções de liberais e conservadores. Durante esse período, não havia uma organização consistente dos partidos políticos. Os partidos pertenciam a grupos. Não existia formalização dos partidos, não tinham reconhecimento legal, eram organizações de fato, não de direito. Também não existia hierarquia rígida, os líderes eram seguidos pela admiração que despertavam. A participação política nesse período também era problemática. As mulheres e os pobres tinham sérias dificuldades para participar, os candidatos tinham que ter posses e demonstrar as finanças. Um primeiro processo evolutivo se percebeu na Primeira República. Nesse contexto, é quase impossível falar do desenvolvimento dos partidos políticos sem mencionar o papel dos militares na proclamação da República. Afinal, quem se tornou o primeiro presidente da República foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Os partidos políticos nesse período se articulavam no âmbito regional, pois havia resistência a um governo nacional. Nasce então aí nesse período o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Paulista, são exemplos das articulações estaduais na consolidação dos partidos políticos. Essa linha de desenvolvimento dos partidos políticos ocorreu tendo em vista o caráter federalista. A República no Brasil nasceu sob forte influência dos ideais federalistas. As unidades componentes da federação, os estados, passaram a contar com enormes prerrogativas, rompendo com a tradição centralista até então existente de Portugal. Na verdade,
os partidos políticos durante a Primeira República tinham como característica o regionalismo extremado, e eles acabaram se transformando em verdadeiras oligarquias. Por conseguinte, os partidos representavam uma coalizão de grupos políticos municipais, invariavelmente dominados por clãs familiares. Né? Quanto à participação na política na Primeira República, ela continuou com sérios problemas. Os analfabetos foram excluídos das eleições, elevação à renda mínima para os eleitores. Durante a Primeira República, a participação eleitoral foi abaixo do período imperial, mesmo os partidos políticos tendo uma base um pouco mais sólida de organização. O período varguista, que marca o período de 30 a 45, foi um período muito conturbado, com avanços e retrocessos no desenvolvimento da política. Se por um lado ocorreu um avanço nas questões relacionadas à participação, e isso é importante que se diga, porque as mulheres passaram a votar, a ter direito a votos, no ano de 1933. Em 1937, com o avanço da ditadura do Estado Novo, os partidos políticos foram extintos. Nesse período, destacam-se a base dois elementos: a Ação Integralista Brasileira, que é a AIB, e o ANL, Aliança Nacional Libertadora, que servia de fachada para a atuação do PCB, que havia sido extinto há um tempo atrás. Né? Após a queda de Vargas em 1945, surge um novo período político no Brasil, denominado a democracia liberal, que vai romper com a ditadura de Vargas. Em 1945, mais especificamente no mês de maio, vai aparecer um decreto presidencial estabelecendo novos parâmetros para a formação dos partidos políticos. Esse decreto tem a clara intenção de formar partidos nacionais, rompendo com a visão política da velha república. Nesse período surge o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o PSD, Partido Social Democrata, e a UDN, União Democrática Nacional. Em 1964, ocorreu o regime militar. Com os militares no poder, dois partidos se desenvolveram: a Arena e o MDB, a Aliança de Reconstrução Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro, um partido de situação e um partido supostamente de oposição. Em 1979, o regime militar extinguiu o bipartidarismo e provocou uma reformulação partidária, abrindo espaço para a formação de vários partidos políticos. Nesse contexto, a partir de 1980, surgem o Partido dos Trabalhadores, o Partido Democrata Social, o Partido Movimento Democrata Brasileiro e o Partido Trabalhista Brasileiro. Por sua vez, no âmbito da participação política, a Constituição de 1988 vai trazer importante contribuição, ampliando de forma significativa a sua relevância no contexto político. Então, pessoal, essa foi mais uma contribuição do Caderno de Resenhas. Espero que vocês tenham gostado da análise do livro, né, dos comentários sobre a obra. Vocês leiam a obra, é uma obra muito importante, principalmente aqueles que gostam de política e querem entender o universo da política brasileira. Tá? Fica aí a nossa contribuição, um grande abraço a todos. Quem gostou, dá um like, quem não gostou, dá um dislike, e se inscreva no canal aí, ajude o canal. Grande abraço a todos, boa noite e até mais.